Então, crianças, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Olha só, eu vou contar uma história para vocês de três meninos, tá? João, Pedro e José, certo? Olha só, João, Pedro e José, eles entraram em um supermercado. João furtou 2 barras de chocolate, Pedro também. José não pegou nada sem pagar e, com os poucos trocados que tinha, conseguiu comprar 1 barra de chocolate. Você sabe o que aconteceu com os três meninos? Bom, olha lá. João continuou achando que não fazia mal roubar apenas 1 ou 2 barras de chocolate, mas logo ele passou a roubar outras coisas, coisas maiores e mais caras. João nunca foi preso, por isso ele achava que não tinha importância cometer alguns roubos, desde que não contasse para ninguém e que ninguém descobrisse. João cresceu, arrumou um emprego e logo estava fazendo, sabe o quê? Roubando do patrão. Teve que trocar de emprego e de cidade para que não descobrirem que ele roubava onde ele trabalhava. João tinha muitos bens materiais, mas não tinha a consciência tranquila. Ele tinha insônia, gastrite, vivia nervoso, com medo de que alguém fosse descobrir que ele roubava. Ele era muito infeliz e muitas vezes percebeu que seus filhos tinham vergonha do pai, pois sabiam que João não era um bom exemplo. Muito jovem ainda, João teve um ataque do coração e foi embora, morreu. É, é coisa, né? Mas a família de João orava por ele e por Deus, em sua infinita bondade. Agora eu vou falar um pouquinho de Pedro. Quando chegou em casa, o pai do Pedro percebeu que o garoto estava muito nervoso e foi conversar com ele. Logo, o pai descobriu o que havia ocorrido. Conversou muito com o Pedro, falou da importância de ser honesto, sempre em todas as situações. Falou também que, mesmo que ninguém esteja olhando, roubar é uma atitude errada e a nossa consciência sabe disso. O pai do Pedro fez o menino ir até o supermercado e pedir desculpas ao gerente e prometer que ele nunca mais faria isso. Também teve que devolver a barra de chocolate que restava e pagar com a mesada a barra que já havia comido. O garoto nunca mais esqueceu das palavras do pai, e como seu pai teve vergonha da atitude dele, ele também, de como ele se sentiu mal por ter feito algo desonesto. O tempo passou e o Pedro nunca mais roubou. Ele também aprendeu que mentir é uma forma de desonestidade consigo e com os outros e passou a cultivar somente a verdade. Pedro terminou seus estudos, entrou para a universidade, arrumou um emprego legal, casou e teve filhos. Pedro, durante a sua vida, teve outras oportunidades de ser desonesto, de roubar do patrão, mas nunca mais teve essa atitude, certo? Quando ele pensava em ser desonesto, lembrava da situação que passou, das palavras do pai e lembrava de seus filhos, pois eles eram muito bons exemplos para ele. Tá vendo a diferença? Pedro levou a vida baseada na honestidade. Ele tinha adquirido a virtude da honestidade, que é uma virtude eterna, e ele vai levar para si, para o resto de sua vida e vai mostrar para os seus filhos. José, agora eu vou falar do José. Quando José descobriu o que seus amigos haviam feito, tentou alertá-los de que era errado roubar e que a atitude deles teriam consequências negativas. Mas os outros 2 meninos não deram atenção a José e o chamaram de medroso e covarde. Como o menino tinha certeza que roubar era um erro e que jamais faria isso, deixou os garotos falando sozinho. José cresceu, terminou a faculdade, arrumou um emprego, conheceu uma moça chamada Miriam, por quem se apaixonou, casou e teve filhos. Sua esposa também era honesta e trabalhadora. O lar deles tinha muito amor e muita sinceridade. Naquela casa não entrava mentira nem a desonestidade, e José podia, todas as noites, colocar a cabeça no travesseiro e sentir a consciência tranquila, pois sabia que estava fazendo o seu melhor
seguindo os ensinamentos da sua família e de Jesus. José e Miriam tinham várias dificuldades, inclusive financeiras, mas com amor, sinceridade, honestidade, tinham mais facilidade para resolver os seus problemas. José passou para seus filhos um ótimo exemplo de como ser um homem de bem. Os filhos de José e Miriam aprenderam preciosas lições e passaram as mesmas lições para os seus filhos, os netos de José, e todos ajudaram a construir um mundo melhor. E é isso a história de hoje, gente. Falando um pouquinho sobre a honestidade e a desonestidade. Agora vamos para a nossa aula. Beijos!